Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de dezembro de 2015, terça-feira. O número do verbete é 3.602. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 8 máximos. O título do verbete é Liderança Inevitável. A especialidade Liderologia. Quem redigiu o verbete é o professor Marcelo Cover, que esteve aqui conosco ontem, né? Então, o professor Marcelo é graduado em Engenharia Civil, é mestre em Construção Civil, é brasileiro, natural de Limeira, São Paulo, e é voluntário da Conscienciologia desde 2015 e também tenepsista desde 2015. Então, vamos aqui à definição. A liderança inevitável é a condição pontual ou duradoura na qual a consim, homem ou mulher, encontra-se, ciente ou não, em posição de comando, direção, administração ou coordenação de outras consciências espontaneamente ou de modo não planejado, devido ao cenário ou contexto, às características intraconscienciais, às necessidades grupais e às conjunturas multidimensionais envolvidas e interrelacionadas. Agora aqui na pensenologia. O holopensene pessoal da liderança, o poder aglutinador do holopensene pessoal da conviviologia cosmoética, o holopensene evolutivo grupo kármico, a auto-ortopensenidade acolhedora, os evolúcio-pensenes, os harmonopensenes, os convívio-pensenes, os ortopensenes, os grupo-pensenes, a autopensenização da criatividade produtiva, a interatividade pensênica evidente, a manifestação pensênica equilibrada e a eficiência na associação de grupo pensenes. Agora na fatologia. A fatologia está bem extensa, nós vamos ler só algumas linhas. A liderança inevitável, o fato de toda consim desempenhar algum tipo de liderança, o percentual de liderança, a ausência de autocrítica para o reconhecimento da posição liderológica, os aportes proexológicos ignorados, os talentos subaproveitados, o trafor da coordenação grupal ainda não identificado, o poder comunicativo inato podendo originar manipulações ou esclarecimentos, a força presencial subutilizada, o agente catalisador da tarefa grupo kármica ainda incipiente quanto aos autocompromissos firmados durante o período intermissivo, a autodesorganização enquanto agente obnubilador da condição de liderança, a criatividade inata na resolução de problemas, os sinais da liderança desde a infância, o amadurecimento consciencial anterior ao grupo. Então, como eu falei, nós lemos só algumas linhas, tem muito mais informações aqui na fatologia. Agora aqui na parafatologia. A vivência do estado vibracional, elucidando a autocondição de líder, a liderança multidimensional, o empenho da Equipex no processo de desobnubilação do líder incônscio da própria condição, visando a integração ao maximecanismo interassistencial, os episódios projetivos explicitando a condição da força presencial, o entendimento das responsabilidades multidimensionais de liderar, o papel do curso intermissivo na formação de líderes. Depois aqui na argumentologia nós temos o item caracterologia, com 10 características de posicionamentos liderológicos passíveis de ocorrerem de modo inevitável ou impremeditado. Então, 10 itens aqui interessantes para nós estudarmos depois. E agora na remissiologia nós destacamos aglutinação interconsciencial, consciência atratora, exemplo silencioso, força presencial, liderança pessoal, ortoliderança inata e perfil liderológico interassistencial. Aqui também a remissiologia tem 15 itens, nós lemos só alguns.
Agora aqui a frase enfática. A lucidez no exercício da liderança inevitável é fator propulsor do desenvolvimento evolutivo pessoal e grupal, demandando cosmoeticidade no uso perspicaz dos aportes proexológicos. A questionologia. Você, leitor ou leitora, questiona-se quanto aos desdobramentos evolutivos inexoráveis decorrentes dos autoposicionamentos liderológicos frente a outras consciências? Consegue visualizar situações cotidianas nas quais inevitavelmente atua na condição de líder? A videografia específica tem uma referência, a bibliografia específica tem 3 referências. Então agora aqui a mega análise, constituída de 20 itens, né, que é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Ana Rocha, a Marilene Raganin e a Socorro Frazão. São 20 palavras, 20 termos que são marcantes aqui no verbete. Proexis, talento, direção, carisma, inexcusável, autocrítica, autoexemplo, coordenação, ascendência, impreterível, grupo karma, inteligência, cosmoética, oportunidade, imprescindível, interassistência, responsabilidade, administraciologia, conviviologia e liderologia. Então, antes de nós partirmos aqui para as perguntas dos teletertulianos, nós já temos aqui várias perguntas. A gente pede aqui para o verbetógrafo para ele explicar aqui por que ele escreveu esse verbete, o que te levou a pesquisar esse tema. Ok. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde a quem está acompanhando pela internet a defesa. A questão da liderança, eu acho que ela tem um valor muito alto do ponto de vista evolutivo, porque ela está diretamente ligada com a questão da conviviologia. Ela funciona como um potencializador, né, no convívio entre as pessoas, né, na relação entre o líder e o liderado. E existe um outro fato, né, que eu observo, que pode acontecer da pessoa não ter ciência dos trafores dela. Né? Por quê? Os trafores são parte da natureza dela, então a pessoa já se manifesta com muita desenvoltura em relação a esses traços, né? E ela acaba não tendo autocrítica suficiente para conseguir pontuar aquele traço, para entender aquele traço como uma qualidade dela, uma característica diferencial em relação ao grupo. E existe um outro ponto também que me levou às considerações desse verbete, que a liderança nem sempre é uma coisa explícita, nem sempre é um fator que vem junto com o cargo, que vem junto com uma denominação oficial de liderança. A liderança ela é uma ação, então muitas vezes ela ocorre em situações pontuais do dia a dia. É como até eu coloquei na definição, que é uma condição pontual ou duradoura. As pontuais podem acontecer dentro da dupla evolutiva, por exemplo. Você tem na questão comunitária, na questão doméstica, na questão familiar, na vida esportiva, na vida pedagógica, na vida política. Então, eu entendo que você tem situações em que uma pessoa influencia outra ou um grupo rapidamente num contexto em que ele pode passar batido, né? Em geral para as outras pessoas, porque existe esse conceito de que liderança é uma coisa grande, liderança é uma coisa exposta. E não necessariamente é. Muitas vezes uma pessoa tem uma grande influência sobre um grupo, e isso não é uma questão muito óbvia, né? Muito clara. Então, nesse contexto que eu fiz o verbete, né? Para tentar ampliar essa discussão a respeito de ter uma liderança inevitável, né? Aquela pessoa que está num contexto, que tem características que vão levar essa pessoa a assumir uma responsabilidade maior frente ao grupo, mas passar da condição de inconsciente dessa situação para a questão consciente, para que ela potencialize, né, para que ela assuma efetivamente todas as responsabilidades e consiga ampliar o resultado evolutivo dessa interação com o grupo. E tem um aspecto pessoal também, que na vida profissional eu tenho um cargo de direção, que é algo que eu venho trabalhando, né, que eu venho tentando ampliar
os resultados desse trabalho em equipe. E eu entendo que pelo redigir aí um ensaio, né, alguma coisa, um texto sobre liderança é um modo de estudar mais a fundo esse tema e promover umas reciclagens pessoais também. Então vamos aqui às perguntas dos teletertulianos, os presentes também. A hora que quiserem fazer pergunta é só levantar a mão que a gente faz aqui a pergunta. Então é o nosso teletertuliano de Curitiba, o nosso assíduo teletertuliano, o Dr. Eduardo Doria. Ele pergunta assim, em estrangeirismologia, na página 39, primeira linha. Poderia explicar como funciona o desempenho lúcido da liderança em stand-by? Sim, aí entra a condição do desempenho lúcido, né? Quando a pessoa desempenha uma liderança ou várias lideranças durante a vida dela, mas nem sempre está lúcida, né? Então essa condição da lucidez quanto ao exercício da liderança continua em stand-by. Ela ainda não teve uma autocrítica para compreender os momentos que ela atua como liderança. Uma coisa que ocorre inevitavelmente com ela, espontaneamente, mas a lucidez quanto a esse fato da liderança com ela continua em stand-by, né? Até o momento que ela vai conseguir compreender essa situação ou não, né? Ainda em estrangeirismologia, na página 39, final da terceira linha. Como que surge o gap liderológico grupal? O gap ele surge a partir do momento em que o líder ou não assume ou está desempenhando uma liderança, mas não com todas as potencialidades que essa liderança permitiria a ele colocar em prática, né? E a gente sabe que tem muita gente, existem muitas pessoas que precisam de liderança, né? Que precisam daquela motivação da liderança para conseguir render mais, para conseguir trabalhar melhor em equipe. Então, quando surge esse gap, né, liderológico, é quando o líder deixa de assumir, vamos dizer, 100%, né, ou um potencial mais alto da liderança que ele poderia assumir. Então, começam a surgir gaps, começa a surgir aí um subaproveitamento do grupo em relação ao que o grupo está fazendo. Agora em fatologia, na página 39, terceira linha. O trafor da coordenação grupal ainda não identificado. Aí ele pergunta, como pensar esse trafor? Quais são as pistas para descobri-lo? A pessoa que está disposta a se compreender, né, a procurar os traços de liderança, né, o trafor da liderança, tem disponível muitas ferramentas de autopesquisa, né? Eu acho que, em especial, eu citaria a questão do conscienciograma, que eu até coloquei na tecnologia. A técnica do conscienciograma descortinando o auto e o hétero posicionamento de liderança. Se eu me lembro, acho que são 100 questões relativas à liderança que tem no conscienciograma que explicitam para pessoas, né, que estiver interessada nessa autopesquisa mais profunda, a condição dos traços de liderança, né? Tanto dela quanto de outras pessoas, né, que também faz parte da liderança lúcida, promover a formação de outros líderes, né? Então, conseguir fazer um mapeamento da situação dela, de quem está em volta, e eventualmente, se detectar uma situação de liderança num companheiro do grupo, ter a abertura de ir lá conversar com ele também, né? Conscienciometria sempre ajuda, né? Sim. É bom pessoas fazer os cursos da Conscius, com Cobaia, né? Que sempre ajuda a identificar os trafares, os trafores, né? Agora ele pergunta, em fatologia, página 39, nona linha. Por que ocorre a potencialização dos pecadilhos na juventude, especificamente? Por que os pecadilhos surgem com força nesta faixa etária e não em outras? Os hormônios, aí ele dá uma hipótese aqui, os hormônios que surgem na adolescência têm influência? Esse fato eu coloquei porque eu entendo que no caso da pessoa já ter essa predisposição para a liderança, né, essa condição inata de tomar a frente do grupo desde pequeno, né, quando já nasce com isso, quando isso se junta com essa faixa que a gente chama de porão existencial, né, aquela idade que a pessoa está mais nova, que ainda tem uma série de manifestações mais egocêntricas, né, mais imaturas, né, em relação à idade. Eu acho que sim, pode entrar também a questão do hormônio, né, mas também tem a questão, aí no caso do hormônio você tem a genética, mas você também tem a questão da paragenética, né. Você tem, por exemplo, os inversores, né,
que conseguem contornar essa fase da existência, né, da juventude, da pré-juventude, sem exageros, né, sem entrar aí nas raias da interprisão, né, com atitudes mais cosmoéticas, mais evolutivas. Então, foi nesse sentido de que essa conjunção entre uma potencialidade de liderança e a fase do porão existencial pode acabar fazendo a consciência ampliar seus pecadilhos, né, nessa fase, né, pelo fato de ela ter mais influência. Você pega, por exemplo, tem aquela clássica figura na norte-americana que é o líder do time de futebol americano, né, que ele anda na frente e todo mundo segue ele, e ele faz bullying com todo mundo. Seria uma coisa mais ou menos assim, ele tem uma influência sobre o grupo e quando ela não é bem utilizada nessa fase, pode acabar gerando ali os conflitos, né, umas interprisões, os problemas, tanto para o líder quanto para o grupo, né. Agora uma pergunta de São Paulo, parece que a cidade chama Quintana. Professor Marcelo, em Exemplologia, na página 42, um exemplo de liderança inevitável consciente seria o professor? E liderança inevitável inconsciente seria o pai e a mãe no grupo Karma? Olha, eu acho que não necessariamente, nenhum nem outro, porque você pode ter um professor plenamente lúcido do que ele está fazendo, da abrangência da liderança pedagógica que ele está desenvolvendo, como você pode ter um professor com uma visão mais restrita, né, se limitando a passar um conteúdo, vamos dizer, numa escola, só a ler um livro, passar uma coisa mais simples, e não necessariamente entender o processo que existe por trás da formação do indivíduo, né? Não usar essa amplitude que existe por trás da liderança do professor. Então você pode ter as duas condições, você pode ter um professor que desempenha essa liderança inevitável do professor de forma consciente ou não. E o mesmo vale para os pais. Você pode ter pais que conseguem ter uma cosmovisão, uma visão mais ampla do que criar seus filhos, né, do que é passar educação, do que é esclarecer os filhos, como você pode ter os pais amauróticos, que tratam as crianças com aquela superproteção, que tem, enfim, uma série de condutas que podem não ser as melhores, né, nessa relação pais e filho, né. Agora uma pergunta de São Carlos, em São Paulo. Então, em Fatologia, página 40, terceira linha de baixo para cima. Poderia relacionar com o título do verbete as possibilidades magnas de recomposição grupo kármica para consim líder lúcida? Sim, nesse caso é quando a liderança desempenha suas funções de liderança, né, que são espontâneas dela, mas tem uma maior lucidez. Aí a gente sabe que a liderança ela potencializa muito as relações do líder, né? Consequentemente, essa influência, se ela é usada do ponto de vista mais evolutivo, mais cosmoético, sem dúvida pode também potencializar os resultados das recomposições da pessoa. Ela vai interagir de uma forma mais ampla, os resultados dessa interação vão ser mais amplos. Por exemplo, ela pode partir para uma tarefa de esclarecimento que vai trabalhar com o grupo Karma, se abrir para o Polikarma, né? Questão de uma assistência mais ampla. Então, se a pessoa tem lucidez da capacidade de liderança dela e usa isso de forma cosmoética, eu acredito que tem um resultado grupal bem abrangente, pode sim promover uma série de recomposições nesse grupo Karma. O Carlos queria perguntar? Eu ia perguntar na caracterologia, o item 6, a liderança pseudo-subordinada. E aí, no final, você fala no vice-líder atuando qual líder efetivo. Sim, sim. E aí eu me lembrei no caso do vice-presidente, né, que deveria estar atuando qual líder efetivo e se queixou que estava sendo colocado de lado. Sim, sim. É o caso aí desse item? Quando eu coloquei isso, seria num contexto de que o líder, ele é oficialmente o líder, mas ele tem por trás dele uma figura que apoia muito ele e que acaba ficando por trás de todas as decisões que ele toma.
né? Eu tive até um exemplo muito próximo disso. Meu pai, ele era político, né? Ele é dessomado. E desde jovem ele era político, ele era vereador desde os 20 anos, né? Na época que não tinha salário vereador, inclusive, Tinha uma época. que devia ter continuado assim, seria interessante. Mas teve em um certo mandato do prefeito que ele comentou, ele era vereador, ele passou para chefe de gabinete, e ele comentou que a maioria dos discursos que o prefeito fazia passava pela mão dele para ele dar uma pincelada, para ele corrigir, né, para ele ver se as ideias estavam ok para aquele público que ele ia se reportar. Então ele acabava atualizando com lideranças pontuais, né, num certo aspecto, mas não estando como o líder efetivo, que continuava sendo a figura do prefeito. Sim, atuando, mas dentro do mesmo pensamento, né? Porque, pelo que você viu aí com a política, estão meio Sim. fora de amizade, de colaboração. Outra pergunta aqui que me ocorreu, aqui na ortopensatologia, no final lá, fala, no caminho da evolução, tal fato evidencia a existência de liderança não explícita ou de líder anônimo. Então, diante do título do verbete, qual é a diferença que você pode dar entre liderança inevitável e essa liderança anônima ou não explícita? Olha, eu acho que estão bem relacionados, né? Até porque eu trouxe essa ortopensata do professor Valdo. Às vezes é a questão da pessoa não desempenhar uma liderança, mas não ser uma liderança óbvia, né? O que a gente vem falando desde o começo, nas pequenas ações do dia a dia. Mas isso, de qualquer modo, configura uma liderança, tanto que é colocado aqui, a sincopiada, imitada, plagiada ou seguida, tem uma certa responsabilidade quanto às tendências dos seus seguidores, né? Então, você pega o exemplo do artista, do esportista famoso, né, que aparece na televisão fazendo alguma conduta saudável ou não, ou mais patológica, isso acaba tendo uma certa influência nos seus fãs, né, nos seus seguidores. Claro que tem a questão do livre-arbítrio e cada um opta pelo que vai fazer ou não. Mas, de certa forma, existe uma porcentagem pequena de influência, sim, né? E nesse caso, não fica explícita essa liderança, né? É tratado mais como uma figura pública, né? Mais como uma figura esportiva famosa, no caso. Vamos aqui agora a pergunta de Niterói, da nossa amiga Andressa. Ela é uma teletertuliana assídua e uma estudiosa de conscienciologia. De vez em quando aparece aqui, Andressa, você manda tanta pergunta aqui. Então, ao verbetógrafo, em Fatologia, página 39, terceira linha. Poderia exemplificar alguns dos aportes proexológicos ignorados relativos à liderança? Sim, por exemplo, a pessoa pode, na vida adulta, se encontrar inserida num contexto de trabalho em que tudo caminha para que ela assuma a liderança, ou seja, ela teve um aporte para ir nesse sentido, de ela assumir a liderança. Ou, na fase preparatória, ela ter tido a oportunidade de viajar para lugares, de conhecer pessoas, culturas diferentes, de repente uma família que incentiva a questão da liderança nela, ter tido contato com literaturas a respeito de liderança. Então, é nesse sentido, os aportes que ela recebe durante a vida que podem ampliar, né, a consciência dela, né, o conhecimento dela a respeito de liderança, né? E no caso que eu coloquei, ignorados, é quando a pessoa, né, mesmo com todos esses aportes, acaba não identificando esse traço de liderança nela, acaba desempenhando as lideranças que são inevitáveis, né, nesse contexto do verbete, mas não da forma como ela poderia desempenhar, de forma mais consciente, né, mais lúcida. Como você comentou, às vezes até na própria profissão, né? A pessoa ela é levada a exercer um cargo de liderança, né? É um aporte que ela está recebendo, às vezes. É interessante, porque também foi um dos motivos que me levou a escrever esse verbete, né? Eu sou funcionário público e o cenário do funcionalismo público, de certa forma, ele é interessante para você fazer observações. É um grande laboratório, porque as pessoas, pelo fato de serem
concursadas, de terem uma estabilidade, né, não serem mandadas embora, isso muda as relações das pessoas. Vamos dizer que elas ficam mais à vontade para se manifestar, né, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo, né, tanto em relação às qualidades quanto aos defeitos. Então, eu cheguei a presenciar bastante coisa desse tipo, né? Lideranças que tinham tudo para desempenhar um papel importante, mas trabalhavam em subnível. Ou outras que abdicavam da situação de liderança, e essa situação de liderança acabava migrando para outras pessoas, às vezes de forma inevitável, né? Às vezes de forma despercebida, né? Chegou a acontecer comigo isso. Eu trabalho na direção da divisão de engenharia no escritório, que faz a expansão do campus universitário. Existia a direção de arquitetura. Eram as duas frentes que montavam o escritório. E a direção de arquitetura ficou vaga por quase 2 anos, se eu não me engano. Por motivos pessoais, as pessoas não queriam assumir esse cargo de direção. E espontaneamente, automaticamente, as coisas foram migrando, em partes para mim, que era um diretor que estava em exercício. E muitas vezes de forma inconsciente, realmente. Eu estava numa reunião tratando de engenharia, a hora que eu vi eu já estava dando opiniões, definindo coisas de projeto, né, que era a área da arquitetura. Então vai bem nessa linha, que o senhor me comentou. Agora ela pergunta aqui, binomiologia, na página 41, segunda linha. Como minimizar os efeitos da liderança despercebida, podendo levar ao binômio sustentação energética grupal, autodescompensação energossomática? Bom, aí nesse caso a pessoa tem que estar atenta se ela tem uma função de liderança, se ela não está exagerando também nessa questão, né? Se ela não está se desgastando, se não está trazendo problemas para ela, né, de estafa, né, de exaustão física. Eu coloquei esse fato em relação à figura do workaholic, né? Que pelo fato de gostar de liderar contextos, né, de assumir compromissos, acaba assumindo tanta coisa, dando suporte para tanta gente, que ele mesmo, no fim das contas, acaba se descompensando, né? Isso pode até levar a um colapso da pessoa, né? A síndrome de burnout, né, se não me engano. A pessoa simplesmente se exaure, né? Dá tudo de si, ajuda todo mundo, né? Bem intencionada, mas sem aquele bom senso de saber o momento de pensar nela mesma, né? De se manter também, né? Até para poder manter uma condição de liderança mais saudável, né? Mais equilibrada, né? Para quem entende de energia, né, já pode até começar a trabalhar com energia. Quem não entende é isso que você falou, né? Não levar o desgaste excessivo, não trabalhar demais, né? Sim, sim. Agora ela pergunta aqui em paradoxologia, na página 41, primeira linha. Poderia ampliar o paradoxo de o líder autoposicionar-se qual liderado? Sim, aí é a questão do líder assumir, né, os compromissos pelo contexto, né, de forma espontânea, mas não ter toda a ciência daquilo e em certos momentos ele acabar recuando um pouco, né, vamos dizer, quando o contexto fica muito mais, se complica, né, exige mais ele, fala assim, não, mas peraí, eu não sou o líder não, eu só estou dando uma força para o grupo aí. Então é nesse sentido, quando a pessoa que ela tem uma posição de liderança assumida, mas inconsciente, e dependendo da situação, dependendo da problemática que tem ali, ela acaba recuando um pouco, né? Acaba se comportando como liderado, né? E criando esse paradoxo. Agora em legislogia, na página 41, primeira linha. Poderia esclarecer a liderança saltuária? Tá. A saltuária é quando essa pessoa tem uma tendência, né, tem esse ímpeto de ser líder, nasce com ela isso, mas ao mesmo tempo tem seus trafares, né? Todo mundo tem seus trafores e seus trafares. E a motivação dela, de acordo com a situação, de acordo com o contexto, varia. Então ela não quer fazer muita força, né? Ela vai pela lei da menor força. Se é uma liderança que ela achou interessante, então ela começa, né? Ela toma a frente, dá opinião, direciona as pessoas, mas se toma um ar ali mais complicado, ela já dá uma recuada, já não quer mais, né?
já começa a subutilizar o que ela tinha começado, não dá o continuismo, né? Que daí seria o caso do segundo item, né? Da alisologia, a lei do maior esforço na liderança lúcida e atuante, ou seja, quando a liderança é atuante, dá continuidade no processo, né? Que daí exige o maior esforço. Porque sempre, a gente sabe, é mais fácil você começar um empreendimento, também vale para a liderança isso, do que você dar sequência, né? É bem mais trabalhoso você dar sequência no empreendimento, né? Entender um pouquinho mais dentro do teu contexto, apesar de você ter explicitado, como que saiu essa ideia mesmo de pesquisar sobre liderança inevitável? O que tu trabalha com isso que fosse um tema que te interessa? Tu já pesquisa muito sobre liderança? Como é que é isso? Não, na verdade, a ideia inicial surgiu de observações do meu ambiente de trabalho, né? Conforme eu comentei há pouco. Eu comecei a perceber que existiam pessoas que eram líderes, que tinham cargos de chefia, mas não desempenhavam tão bem a liderança. Aí você tinha pessoas que não tinham cargos de liderança, mas atuavam como líderes, né? Eu tenho um exemplo que tinha uma época um engenheiro trabalhando comigo, ele tinha uma idade um pouco mais avançada, era extremamente experiente, né? Tinha trabalhado já mais de 40 anos com engenharia. Então, pela questão técnica dele, ele virava uma referência. Você ia conversar, tratar algum assunto técnico com alguém e falar assim, mas eu já conversei com esse engenheiro e ele achou melhor fazer tal coisa aqui. Então ele assumia, de certa forma, a liderança técnica dentro do grupo, mas não era uma liderança explícita, ele não recebia mais por isso, não tinha um cargo para ser o chefe. Então eu vi nesse ponto, e ele também, de repente, nem tinha ciência disso, que ele tinha uma influência de chefe. Depende do dia, ele atuava mais como chefe do que o chefe de engenharia. Às vezes as pessoas conversavam mais com ele do que com o diretor de engenharia. E você chegou a ter algum tipo de retrocognição ligado a isso? O interesse na Conscienciologia por esse tema? Chegou a pesquisar alguma coisa do teu passado que tivesse esse tema? Não. Esse tema realmente surgiu desse contexto do ambiente de trabalho, de observações lá e de uma expansão que eu fiz no momento de escrever o verbete, né? Que você falou, né, que teu pai mexe com política, é isso? Sim, ele era político. Porque a consciência intermissivista, a liderança inevitável, ela seria para todos você acha que seria para todos os intermissivistas? Sim, bem colocado. No meu ponto de vista, quando a gente fala em curso intermissivo, a gente está falando em um preparo mais avançado da consciência, né? Ela tem acesso a aportes, né? A um preparo intraconsciencial mais amplo, né? Mais avançado para vir para a vida intrafísica, né? Para a ressoma. Nesse aspecto, dentro daquele princípio de que o menos doente ajuda o mais doente, né? Ou o mais esclarecido ajuda o menos esclarecido, eu entendo que, inevitavelmente, a consciência intermissivista tem uma relação muito grande com a questão da liderança. Acho que, junto com o diploma do curso intermissivo, também vem ali um crachazinho de líder, né? Pois é, porque isso é uma questão que muitas vezes, então, as pessoas que foram fazer curso intermissivo, às vezes o nível evolutivo dela era mais ou menos, mas é pela condição muito forte que ela exercia de liderança, e a mudança dela implicaria mudança em muitas outras pessoas. Aí eu fico pensando, as pessoas que têm um impacto, né? Que chegam, ela fez uma liderança não cosmoética e aí ela chega aqui e acaba não exercendo o papel de líder, mas o contexto leva ela para uma liderança que é inevitável. O que tu pensa mais ou menos sobre isso? Ou seja, a pessoa exerceu um papel de liderança no passado anticosmoético, vem aqui, ela faz de tudo para não exercer a liderança, talvez até colegas, como você viu no trabalho, que não querem pegar um determinado trabalho, evita, mas o contexto, é isso que eu estava olhando, tu colocou o cenário, sim, conflui para aquilo. O que mais ou menos eu percebeu? concordo. Para acontecer essa situação da liderança inevitável, eu acho que existem aspectos intraconscienciais, que são relativos aos traços da pessoa, e os aspectos extraconscienciais, que são ao cenário, né, que ela está. Nessa linha, se um cenário ali está precisando de uma ajuda emergencial
e surge ali uma pessoa que ela é a mais apta naquele momento. Entendeu? Então, o contexto jogou essa pessoa, né? Lançou essa pessoa para assumir uma liderança. O tema no verbete é neutro, né? Então, isso pode ser tanto do lado homeostático quanto do lado patológico, né? A gente vê que a comunicação é uma ferramenta poderosíssima de rapport, né? A pessoa com uma boa oratória, com uma boa dicção, com uma força presencial mais ampla, ela pode se tornar uma forte líder, não necessariamente cosmoética, né? A intencionalidade aí pode variar. Os contextos podem levar a pessoa para a liderança, mas a intencionalidade é uma característica dela, né? Oi. Eu queria que tu explicasse ali aquele trinômio liderança, liberdade e exemplificação na trinomiologia. Na realidade, o porquê desse ter cautela e como que ajuda a cautela ali em relação a esse trinômio. A cautela, eu coloquei aí dentro do contexto da liderança inevitável quando ela está inconsciente ainda da situação da liderança, né? E por quê? O líder, ele tem uma fluência maior no grupo, né? Ele tem uma interação maior, ele tem uma conviviologia mais aberta dentro do grupo. Então, ele consegue ter mais liberdade de ação dentro do grupo, né? Ele influencia mais as pessoas, né? Ele é uma voz mais ativa dentro do grupo, né? Então, nesse ponto, a liderança acaba dando uma liberdade de ação maior para o líder frente ao grupo. Mas tem que ter cautela, principalmente pela exemplificação. Porque lembrar que o líder ele acaba sendo uma vitrine, né, para o grupo. As ações dele, os exemplos dele são ações, são vistas, né, são observadas pelo grupo, são levadas em conta, né, tem uma influência maior sobre o grupo. A cautela é principalmente em relação ao terceiro item, né, em relação à exemplificação, que é o produto das ações do líder, né. Agora uma pergunta do Rio de Janeiro. Ela pergunta na caracterologia, página 42, o item 3, liderança familiar. Uhum. Aí ela fala assim: sou a irmã mais velha entre 3 irmãs órfãs. Sempre me empenhei para orientar minhas irmãs. Hoje são mulheres formadas, com suas famílias, mas percebo que fui muitas vezes intrusiva. Atualmente falo com elas sobre os conceitos da conscienciologia. Como fazer isso sem cometer o mesmo erro? Quer dizer, acho que o mesmo erro de ser intrusiva, penso eu, né? Tá. Bom, se ela já agiu de forma intrusiva uma vez e conseguiu mapear essa ação, né, entender que não foi uma ação assertiva, né, foi ativa demais, né, em vez de ser assertiva, então já é um bom começo para ela, né, para ela usar essa questão de base para a ação dela agora. Mas realmente ela está certa de ir com cuidado nessa questão da conscienciologia, porque para ela não passar do ponto, né? Então, se fosse para dar uma sugestão, vai devagar, vê até onde essas irmãs delas aceitam. De repente, não fala da conscienciologia diretamente, né? Tenta dar exemplos, conceitos. Lembrar que o autoexemplo também funciona muito bem, né? Na questão da TARES familiar. Às vezes funciona melhor do que uma TARES falada, né? Eu acho que seria nesse sentido, né? de ir observando, mas tomar bastante cautela, como ela já sabe que tem que ter, em relação a não passar do ponto, né? A não querer converter as pessoas, né? Porque se ela já tem familiaridade com os temas de conscienciologia, ótimo, já é um começo, já é um começo para o grupo, né? Nesse sentido, que ela já começa a mudar a pensanidade dela, as interações dela vão ser mais saudáveis com as irmãs. Mas se ela está partindo para um lado de aplicar a conscienciologia para as irmãs dela, acho que seria isso, começar de uma forma bem sutil, evitar termos complexos, né, os neologismos, e ver no avanço, né, se for tendo abertura, vai caminhando, vai devagar. Se vê que não tem também, saiba o momento de parar, né, para não passar do ponto e acabar entrando na questão do estupro evolutivo, que aí o saldo acaba sendo pior do que a intenção positiva dela, né?
Agora uma pergunta de Porto Velho, Rondônia. Ao verbetógrafo, estou vivenciando uma fase muito proeminente em minha vida. Estou planejando trocar de cidade e o ano que vem será todo dedicado a juntar recursos para que isso seja feito. A minha problemática é, trabalho com uma área aqui nessa cidade que não tem muita abertura e tenho um certo receio de assumir a liderança nessa área. Tenho confiança no que faço, mas é como se houvesse um contrafluxo holopensênico maior pelo fato de não haver abertura na cidade para a área em que trabalho. Aí a pergunta, de que modo eu posso superar essa barreira e assumir de forma pioneira, assumindo a liderança que considero inevitável? Ficou meio vago porque ele não falou o que é, né? Mas assim, se ele tem uma meta, né, dentro da ProEx dele, de conseguir juntar, né, um capital para poder promover uma mudança, então tudo bem, isso aí já é um ponto que ele tem claro. Agora, se o empreendimento vai dar certo na cidade ou não, aí já entra numa outra questão, né? Já entra numa análise mais técnica, né, do que está acontecendo no contexto dele. Mas eu acho que talvez não seja a questão da liderança que está em jogo aí, né? Seja mais a questão da viabilidade do empreendimento que ele está pensando em colocar em jogo, né? Eu acho que se for viável, aí, nesse caso, vai vir sim uma liderança, se for um contexto novo que ele está colocando, de repente algum serviço, né, algum tipo de empresa nova, acho que não tem que ter medo, não. A exposição acontece com a gente, uma hora ou outra. Né? Não custa tentar, né? Se deu certo, deu. Não deu, paciência. Reprograma, né? Faz uma mudança. Né? Agora, a pergunta de Porto Alegre. Professor Marcelo, em parafatologia, na página 40, segunda linha. O empenho da Equipex no processo de desobnubilação do líder incônscio da própria condição. Você poderia aprofundar essa ideia? Tá. Se a pessoa, vamos pegar o exemplo do curso intermissivo. Ela ressoma, tem toda aquela bagagem, né, todo aquele preparo para tomar a frente do grupo, para desempenhar uma série de lideranças, né, no decorrer da vida intrafísica dela, mas temporariamente está numa condição obnubilada, né, não está ciente do que está fazendo, das lideranças que está desempenhando. De repente, pela mesologia, pela idade, pode ser. Então, eu acredito que sim, que existe um empenho extrafísico para que isso aconteça. Né? Até trocando de lugar, né? Se eu fosse um amparador, eu soubesse que aquela consciência tem potencial, tem curso permissivo, está bem intencionada, mas temporariamente não tem ciência das capacidades dela, eu ficaria ali, né, esperando uma brecha, esperando uma oportunidade para tentar fazer um rapport, para tentar promover alguma sincronicidade, né, algum artefato, algum recurso para que ela compreendesse a situação dela e pudesse desempenhar a liderança dela de forma lúcida. Lembrando que também tem aquele outro conceito da pré-intermissiologia, né, que nós vamos ser líderes assistenciais quando dessomarmos, para resgatar aquelas pessoas que nós deixamos, aquelas consciências que nós deixamos para trás. Nós fizemos o nosso primeiro curso intermissivo e muitas das pessoas que estavam vinculadas a nós não fizeram. Então a gente vai funcionar como líder assistencial, desde que a gente tenha, né, gabarito, se prepare agora para fazer, isso. É interessante, porque o último item da fatologia é bem nessa linha, né? O investimento nas vivências da liderança cosmoética intrafísica, qual treino para a futura liderança interassistencial no período intermissivo. Nesse contexto, inclusive, pessoalmente, escrever, pesquisar a questão da liderança e vir aqui defender, eu coloco como um certo treino, né, de liderança. Né. Voltando ao assunto da ortopensata, eu não tinha lido a numerologia, mas aí se fala em todas elas, né? A liderança inconsciente, anônima, eventual, inata, implícita, gradativa e assumida. Já melhorou a questão. Mas eu vejo que no teu verbete fala muito em aportes. Então, eu queria que você analisasse, ampliasse para nós na página 42 o item aportes,
juntamente com o Paradireitologia, que novamente fala em aplicação dos aportes liderológicos. Tá. Comentasse os dois itens, ampliasse. Sim, eu encaro da seguinte forma a questão da ficha evolutiva pessoal. Você recebe investimentos, né? Você se prepara para uma série de coisas e você faz ou não. Né? Resumidamente, então, se você tem muitos aportes, né? Se você ganhou muitas ferramentas para desempenhar uma liderança e não desempenhou, então o saldo seu não vai ser tão alto, né? O saldo seu tende a ser menor. Né? Aquele princípio da ferramenta faz o ofício. Né? Se a pessoa recebeu um grande incentivo, né? Nasceu numa família de líderes, teve acesso ao tema, né? Teve tudo para ser uma liderança, mas por afinizações patológicas com o grupo, pelos megatrafares se manifestando, né? Por uma crise existencial que acabou saindo da vertente praxeológica, ela acabou não desempenhando, é claro que o rendimento evolutivo dela na vida intrafísica tende a ser menor. Né? Acho que é nesse sentido, de não aproveitamento dos aportes que ela recebe. Né? Lembrar que o aporte é uma coisa externa, né, que ela recebe. Né? E aí a retribuição, né, seria o outro item, né? Seria o lado positivo, né? O aceitar lado a condição. Dos deveres e direitos, né? Se Atividade. você observar isso na questão do desempenho da liderança, especialmente na questão dos aportes que você recebe. Tânia, você queria perguntar? Não? Então, continuando aqui, agora perguntas de Cascavel. Ao verbetógrafo, nunca me vi como uma líder e hoje encontro-me em uma posição dentro da família, após a morte de um familiar, na condição de administradora e líder. Como nunca estive nesse papel, tenho ainda um pouco de dificuldade de me posicionar quando necessário, pois algumas vezes deixo o emocionalismo entrar na situação e perco a lucidez. Identifiquei que tenho trafores de disciplina, organização e responsabilidade. Como poderia usar os trafores em meu favor e como identificar se não estou desvalorizando esses traços? Olha, o exemplo dessa pessoa se encaixa muito bem no tema do verbete, né? Quando ocorre uma dessoma na família e, inevitavelmente, alguém assume a posição. Né? Não estava preparada, né? Não houve ela não buscou essa liderança, mas a situação, né, e as características da pessoa colocam ela numa situação de liderança. Né? Agora, nesse caso em que ela já se encontra, bom, ela já está ciente que tem uma posição de liderança. Né? Isso aí já é ótimo, porque então quer dizer que ela já tem abertura para procurar se desenvolver, inclusive até enviando uma pergunta aqui para a tertúlia hoje. Os traços psicossomáticos, eu acho que, eu não sei há quanto tempo ocorreu a dessoma, mas num primeiro momento eles tendem a ser mais exacerbados, né, em relação à perda da pessoa, mas também tende a dar uma melhorada com o tempo. Né. Mas se ela já mapeou alguns trafores dela, como auto-organização, né, alguns outros que ela comentou, a questão é tentar maximizar o uso desses trafores para assumir a posição de liderança. E pessoalmente eu diria para assumir mesmo. Né? Se existe um contexto grupal em que existe essa demanda para que ela seja a líder, para que ela atue, né, como liderança nessa situação, então aproveite essa oportunidade, né, se empenhe nisso, né, pesquise suas características, como a gente disse, tem a questão do conscienciograma, se ela tiver acesso a essa GESCOM, a esse livro, né, existem os cursos também, a enciclopédia da Conscienciologia tem bastante coisa, bastante verbete a respeito disso, então se ela tem essa abertura de vir aqui perguntar, eu diria para ela, sim, para ela aprofundar a autopesquisa dela, para ver como ela consegue direcionar esses traços favoráveis que ela tem em relação ao grupo, e tentar partir sempre para a questão mental somática, né? Porque a questão psicossomática na família sempre é forte, né? Mas para ver se ela assume aí até o item 3, né? Liderança familiar, ser uma manifestação, a dosagem mental somática no lar, né? Conseguir ampliar aí ser uma ilha de ortopensenidade, né? Um local onde ela consiga
encaminhar as questões sem muita influência psicossomática, né? Agora uma pergunta de Jundiaí, São Paulo. Ao verbetógrafo, em caracterologia, página 42, item 5, liderança instintiva. Ela repete a subcerebralidade no posicionamento de comando narcisístico, um membro alfa do grupo, a liderança pelo poder, intensificadora de interprisões. Poderia expandir essa questão? Tá, essa acho que é a única liderança que eu citei aqui na caracterologia que é nosográfica, né? É aquela questão da pessoa ter uma predisposição para a liderança, mas não exatamente a favor do grupo, é mais uma coisa instintiva, né? Aquela coisa até animal, né? De querer tomar a frente, de ser o líder do grupo, mas pelo poder, né? Pela situação de estar à frente. E a pessoa às vezes não tem nem consciência disso, ela chega no grupo, ela quer mandar, ela quer pôr ordem naquilo e não do ponto de vista grupal, né? Um posicionamento pessoal que está influenciando o grupo. E obviamente que do ponto de vista evolutivo isso é um posicionamento nosográfico, né? Que acaba sendo uma fonte de interprisões, né? Pelo fato de estabelecer relações doentias, relações de comando, né? Relações autocráticas em relação ao grupo. Ela só fala o seguinte: obrigado e parabéns por mais este verbete. Obrigado. Agora, uma pergunta de São José, Santa Catarina. Professor Marcelo, em Fatologia, página 39, quinta linha. O agente catalisador da tarefa grupo kármica, ainda incipiente quanto aos autocompromissos firmados durante o período intermissivo. Poderia ampliar esse construto? Tá, aí a questão da liderança do intermissivista que já vem com toda uma bagagem, que já vem com preparo para desempenhar uma série de lideranças, né, para tomar frente em vários contextos, para agregar o grupo ali, para motivar o grupo, para unir, né, para protagonizar uma série de ações, mas ainda está incipiente, né, ou seja, ele desempenha as funções, mas está no começo ainda de entender a abrangência das ações dele, né, a profundidade das atuações de liderança que ele veio aqui desempenhar. Então, seria nesse sentido, né, que ele é uma peça fundamental ali dentro do grupo, no caso do intermissivista, mas quando ele não tem ciência ainda de toda a consequência que é ser líder, né, dos resultados de uma liderança, ele acaba ainda não desempenhando com todo o potencial que ele poderia. Agora, em Fatologia, na página 40, primeira linha. A tendência natural ao controle das emoções através da manifestação mental somática predominante. Favor comentar e dar exemplo de controle da emoção pelo mental soma. Tá, aí é quando a Consim ela atua como um porto seguro ali para o grupo, né? É uma pessoa que todos sabem que vai conseguir mediar uma situação onde as emoções estão mais carregadas, né? É um ponto de razão, é um ponto de discernimento ali no grupo. É aquela pessoa que tem uma visão mais ampla do grupo, né? Que tem uma interação maior com os componentes ali do grupo. Então ele consegue, dentro desse contexto, escolher o que é melhor, ele consegue opinar de forma mais assertiva. Ele sabe o momento de ser passivo, de aceitar uma situação que está muito complexa, na hora de ser mais ativo, né? E o grupo enxerga isso nessa pessoa, né? O grupo acaba percebendo que essa pessoa mental somática tem uma manifestação mais mental somática, vira uma referência para o grupo, né? As pessoas acabam se reportando mais a essa pessoa mental somática. Agora, exemplo, eu acho que é isso, é a pessoa que consegue sobrepairar aquele clima de tensão que existe, porque todo grupo, né, em um momento ou outro, acaba tendo choque de conflitos pessoais, né, acaba tendo os climas antagônicos, e a pessoa que consegue manter o equilíbrio, por conhecer melhor os componentes, saber como eles se manifestam, ele tanto consegue apaziguar esses conflitos, como consegue, anteriormente, prevenir esses conflitos, né? De que modo? Sabendo como tratar as pessoas, sabendo onde colocar aquela pessoa, as funções que ele consegue delegar para certas pessoas,
Se uma pessoa não se comunica bem, mas é boa de cálculo, então eu vou deixar ela numa tarefa específica de cálculo, e quando chegar no momento de apresentar o resultado para outro setor ou para o usuário, eu vou passar esse trabalho para uma outra pessoa que já tem mais traquejo, que já tem uma boa comunicação. Então ele começa a usar melhor as características do grupo, os trafores do grupo. Ele tenta minimizar os defeitos, né, os trafores que o grupo tem, e potencializar os trafores, né? De repente desse modo, colocando, elencando tarefas específicas de acordo com as características do grupo. Desse modo ele consegue agir de forma mais assertiva e de forma mais mental somática, né? Porque ele consegue diminuir os conflitos que teriam no caso de simplesmente delegar funções a esmo e uma pessoa está fazendo o que não gosta. Eu acho que é nesse ponto. Conceição, você queria perguntar? Boa tarde. Eu cheguei um pouquinho depois, não sei se já perguntaram, mas página 42, segundo parágrafo de baixo para cima, por favor. Aportes. Gostaria que você explanasse um pouco mais sobre essas omissões deficitárias. E depois eu gostaria que você falasse outro tópico. Tá, aqui é o seguinte, quando a pessoa ela recebe durante a vida aportes em relação específicas à liderança, né? A gente tem os exemplos aqui de nascer numa família que ela tem um bom exemplo de liderança, né? De repente o pai dela foi um líder muito influente na vida dele, ou a mãe foi uma líder, ela teve contato com uma liderança familiar muito forte, o grupo em que ela estudou, de repente também tinha professores que desempenhavam uma liderança, né? Professores mais fortes, uma força presencial maior, ou ela está num ambiente de trabalho em que é estimulado o desempenho da liderança, no voluntariado, né? Se é um grupo que põe a pessoa para frente, né? Que ela consegue encontrar o local dela de desempenho. Então, são esses tipos de aportes que a pessoa recebe, né? Aporte no sentido de que é um anexo externo, né? Uma situação, é algo extraconsciencial que a pessoa recebe. Nesse caso, algo que pode elucidar para ela a condição de liderança. E se recebendo esses aportes, ela não conseguir desempenhar tão bem a liderança, se omitir, não entender todo o conceito de liderança que está por trás dela, isso configuraria uma omissão, né? Porque ela recebeu os aportes, ela tinha condições de desempenhar uma liderança dentro desses aportes e dentro das características de liderança dela e não desempenhou, né? Então ela trabalhou em subnível, ela poderia ter rendido mais. Então nesse ponto eu coloco o impacto na ficha evolutiva. Tinha uma outra questão? Sim, a outra eu gostaria de saber sobre sua ótica. Não tá escrito aí, eu acho. Talvez esteja no todo. Na sua ótica, como você vê a liderança na CCCI? Quais seriam os aspectos de uma liderança cosmoética que você acha que nós poderíamos estar nos aprimorando ou desempenhando? Quem ainda não desempenha? Bom, eu sou de uma IC, né? Sou voluntário há 5 meses, mas a IC ela é de Jundiaí. Então, para ser bem sincero, eu não estou... Eu participei até do preenchimento, da questão do colegiado que está em andamento aqui em Foz, né? Mas eu vejo que a liderança aqui ela é diferenciada pelo fato de ser bem mais homeostática do que as lideranças em geral. Até bem mais do que as lideranças que eu tô abordando no meu verbete. Porque aqui eu vejo que existe a questão do compartilhamento da liderança, né? É uma liderança mais aberta, você tem mais membros participando da liderança, ela fica menos focada em uma pessoa, né? Ela é mais aberta, ela é mais participativa, ela é mais democrática, né? Eu entendo que a liderança da CCCI é mais democrática. E acho que é um conceito bem evoluído, na verdade, eu não conheço um conceito mais evoluído do que desse exemplo que está tendo com o colegiado. E acredito que com uma melhora no nível evolutivo planetário, né, com a questão da urbanização caminhando, a tendência é que esses exemplos de democracia dentro da liderança que a gente vê na CCCI comecem a se multiplicar, né, em vários setores da sociedade, né, e que esses exemplos consigam suplantar, né, e vão suplantar
os maus exemplos que a gente tem visto ultimamente na questão da política até, né? Principalmente, Marcelo, porque nós pautamos nosso trabalho, nossa conduta no paradigma consciencial, que admite a realidade multidimensional e pluriexistencial. Se nós estamos aqui exercendo liderança, sabendo que existe extrafísico e consciências extrafísicas até mais evoluídas que nós, que são copartícipes da liderança, a tendência é que os líderes da CCCI pautem, comecem a trabalhar no egocídio, porque é um grupo enorme que lidera junto. Sim. Eu acho que é essa consciência que faz com que haja uma democracia, pelo menos em 51%, deliberada, Sim. lúcida. Sim. Obrigada. Não, muito interessante. E aí entra também essa questão das consciências mais evoluídas, a questão do autoexemplo, porque a gente começa a querer se pautar fundamentando a conduta em consciências mais avançadas, né? Então, é até um autoexemplo que a gente vê nessas consciências mais envolvidas, né, mais evoluídas, para a gente trazer para a nossa vida. E, pessoalmente, é uma questão que eu trabalho. Foi bem interessante você trazer esse posicionamento, porque eu sou um pesquisador de Conscienciologia, mas também tenho minha vida na SOCIM, né? Tenho um cargo, uma profissão, e eu tento, né, ampliar essa abordagem da Conscienciologia no meu dia a dia, né? Fazer esse paradigma consciencial, essa questão da evolutividade, da multidimensionalidade, do parapsiquismo, eu tento de algum modo trazer, né? Venho tentando trazer isso para o meu dia a dia para conseguir desempenhar uma liderança mais ampla, né? Tentar, pelo menos da minha parte, sair do paradigma materialista, né, da sociedade, e começar a usar aí de recursos dentro do paradigma da Conscienciologia. E quando eu falo em liderança da CCCI, são todos nós. De algum jeito, todos nós somos líderes, inevitável, como diz você. Somos líderes de grupos, intrafísico e extrafísico, independente de estar em cargo. A gente tem que exercer uma liderança de autodomínio, de autossuperação, de assistência, de maxifraternismo. É um desafio constante para cada um. Né? É o que a gente colocou até no começo, que a liderança, ela não necessariamente é um título, né? Ela não é um título, ela não é uma denominação oficial, né? Um encargo que você recebe oficialmente. A liderança é uma ação, né? Você pode desempenhar a liderança numa ação pontual, no momento que alguém vem conversar com você, pedir uma opinião, você pode ali desempenhar um esclarecimento à pessoa que vai mudar as ações dela em vários momentos dali para frente. Entender a liderança não como uma coisa grande, né, como os maiores exemplos de líderes que a gente vê na história, mas a liderança é uma condição em que você tem uma influência maior sobre outra pessoa. Isso pode ser um contexto mínimo do seu dia a dia, que passa despercebido, e que você inevitavelmente acabou influenciando alguém. Perfeito, parabéns aí. E a ideia do verbete é realmente trazer esse ponto de vista, né, alertar as pessoas para que a liderança ela pode ser bem sutil, né, ela pode acontecer sem nenhum aviso prévio, né, então é bom a gente estar atento para lembrar toda a responsabilidade que traz uma liderança, independente do tamanho. Até eu coloco na última frase da argumentologia, né, independente não é na primeira. Não, é na potencialização, na argumentologia. Independente do grau, escala, abrangência, perenidade ou status da liderança. Independente desses fatores, a gente tem que desempenhar, por menor que seja, levar isso a sério, né, considerar o paradigma consciencial em qualquer interação em que o nosso posicionamento vai influenciar de uma forma mais forte outra pessoa. Marcelo. Oi. Aqui na fatologia, na primeira página, na primeira linha, eu não sei se já perguntaram, mas você podia desenvolver o fato de toda consciência desempenhar algum tipo de liderança? O que você está querendo trazer para a gente? Tá. Quer dizer, essa ideia ampla, né, e restrita da liderança, não é isso? Bom, não, ninguém tinha perguntado ainda. Eu coloquei isso no seguinte aspecto. Dentro da atual era da fartura de energias que a gente vive, da superpopulação, né, da grande interatividade que
que existe entre todos e todos, né, o contexto da internet, né, da supercomunicação, é muito difícil você pensar que em nenhum momento uma pessoa vai desempenhar um mínimo de liderança, um mínimo de influência sobre outra pessoa, né, uma interação um pouco mais forte em que ela vai colocar uma opinião dela e aquilo vai ser assimilado por outra pessoa. Eu acho muito difícil falar que não vai em nenhum momento desempenhar uma liderança. Em último caso, a pessoa está liderando pelo menos os veículos de manifestação dela. Né? Tem a liderança pessoal dela. Né? Pelo menos eu nunca tinha pensado. Ela pode até promover a autodessoma, né, para abrir mão dessa liderança. Essa? Das bactérias que tem no corpo dela, né? Exatamente. Se você pensar nos princípios conscienciais também, tem isso. Ela vive com milhões de bactérias no corpo dela. E nós somos as líderes dela, porque... ou sim. somos o patrocinador, ou somos onde eu vou, elas me seguem, os né, então... patrocinadores. Né? Também, elas nos ajudam e nós ajudamos elas também, né? Uma relação recíproca. Algumas bactérias, outras são patológicas. Algumas são né? patológicas. Né? As hospedeiras, tudo bem, né? Fazem parte do sistema, mas a patológica pode trazer a doença. Na questão do princípio consciencial, a pessoa que tem umas plantas em casa, né, cuida das plantas, queira ou não, está sob responsabilidade dela, né? Se ela não molhar a planta, como é que fica? Aí, se não molhar. Eu ainda tenho outra questão, nessa página mesmo, na terceira linha, de baixo para cima. A ascendência evolutiva despercebida. Como é que é isso? Essa pessoa, né, esse personagem que a gente está falando, que é a consciência que nasce com uma tendência inata de ser liderança, ela começa num grupo igual a todo mundo, né, mas ela tem uma visão mais ampla, né, ela tem uma série de características, ela tem uma diplomacia muito fluente dentro do grupo, e ela começa a se destacar, né, é um caminho natural, é um caminho inevitável para ela começar a desempenhar funções de liderança, porque as características dela, né, os contextos que ela vai vivendo, acabam levando ela, acabam colocando ela em posições de liderança, ela acaba sendo mais ouvida pelas pessoas, né? Ela tem uma boa comunicação, então as pessoas gostam de ir lá conversar com ela, ela é uma pessoa que tem um comportamento, uma postura ortopensênica, então ela está sempre equilibrada. Isso tende também a atrair as pessoas, né, a aglutinar as pessoas em volta dela. Quando ela se motiva para alguma coisa, para algum empreendimento, ela consegue passar essa motivação para frente, ela consegue motivar o grupo a se unir em cima de um objetivo, né? Ela consegue funcionar como bússola do grupo, né? Ela funciona como consim bússola do grupo. Então, nesse contexto, essas características de liderança, elas começam a se destacar da pessoa, né? Fazer com que ela seja um fator diferencial em relação ao grupo, né? O que não coloca essa pessoa como evolutivamente à frente, né? É bom a gente não colocar a liderança como uma coisa de superioridade. A liderança é um aspecto, né? A liderança é uma função que é desempenhada pela consciência, né? Não necessariamente coloca ela acima ou abaixo. Você pode ter um líder incompletista existencial e um liderado completista existencial. Então, é bem relativa essa situação. Perfeito. Muito obrigada e parabéns pelo verbete. Obrigado. Marcelo, parabéns por mais um verbete. Só para contribuir do que vocês estavam falando sobre os líderes, né? Principalmente como a Maria Isabel fez essa pergunta aqui dentro da CCCI, aqui na parafatologia você coloca o papel do curso intermissivo na formação de líderes. O que você quis dizer nesse sentido com essa pergunta que ela fez? Bom, vamos fazer uma consideração, então, para responder. Que quando a gente fala de CCCI, a gente está falando de uma boa porcentagem de consciências que passaram pelo curso intermissivo. Tá? Então, é de se esperar que essas consciências já tenham uma visão mais ampla do que a liderança, uma visão mais homeostática do que a liderança. Então, para comprovar isso, né, esse comportamento cosmoético dessas consciências quando ressomam, a gente vê o que está acontecendo, né? O colegiado é uma materialização do conceito avançado de liderança
que é passado no curso intermissivo, né? A liderança compreendendo fatores democráticos, né? Fatores profundamente democráticos. Então, cabe bem sim fazer essa inter-relação entre o curso intermissivo e a questão do colegiado da CCI, sem dúvida. Na página 40, só para continuar, é a terceira linha de baixo para cima. É as possibilidades magnas de recomposição grupocármica para a consciência líder lúcida. Está dentro desse que a gente estava comentando, sim, né? Sim. Porque quando a consciência já assume a postura de liderança, já está mais ciente do que é ser liderança, né? Da abrangência que é, dos resultados que as ações dela acabam tendo, né? Porque elas são potencializadas pelo grupo, ela passa a agir por atacado. Ela sai do varejo. A ação do líder é por atacado, né? Porque o exemplo que ela dá, né? A motivação que ela imprime numa atitude dela, que ela imprime numa demanda que ela está encabeçando, se ela for homeostática, né? Aqui no caso é uma situação homeostática, da consciência líder lúcida, isso é muito vantajoso para todos, né? E ela consegue, com essa potência de ação, né? Com esse desdobramento da ação dela, né? Se refletindo no grupo, ela consegue promover maiores recomposições, né? Por essa questão do atacado, ela consegue que as ações dela sejam maiores, né? Sejam mais abrangentes. Ok, pode mais. Ainda estou no grupo Karma, viu? Todos Efeitologia. estamos, né? Eu gostaria que você explicasse, eu aprofundasse mais sobre a vivência dos efeitos evolutivos grupocármicos decorrentes da liderança cosmoética. Tá. Vou dar um exemplo disso. Professor Valdo, olha qual foi o efeito evolutivo grupo kármico dessa liderança cosmoética que nós tivemos, né, na figura do professor Valdo. Olha os resultados que foram conseguidos do desempenho da liderança dele, extremamente lúcida, extremamente cosmoética. Isso, para quem está na CCI, a gente sabe, né, qual que foi. Isso aqui, agora, poder estar aqui defendendo um verbete, expondo umas ideias pessoais minhas, passando para frente, discutindo aqui abertamente, isso aqui é uma coisa única, isso aqui é um princípio dentro do planeta sem precedentes, né? É uma semente da Herbex que foi lançada na Terra. Então, esse é um bom exemplo de qual é o resultado disso, né? Qual é o efeito evolutivo grupo kármico da liderança cosmoética, do efeito né? de uma liderança cosmoética. Perfeito, obrigada, viu? Elo? Assim, lendo o teu verbete meio por cima, eu não consegui identificar ainda, eu queria te perguntar, tu acha que a liderança é um trafar ou um trafor? Se for utilizada por uma consinha ou consciex de forma anticosmoética, tá? Tu acha que ainda assim é um trafor ou pode ser considerado um trafar? E outra, se eu identificar ou se eu perceber que alguém está usando a liderança de forma anticosmoética no meu dia a dia, ou seja, no extrafísico, de que forma, que atitude que eu posso tomar, ou que cuidado que eu posso tomar para interagir com essa consciência? Tá. Bom, na primeira questão, liderança, na verdade, eu entendo como um conjunto de traços, né? Então, por exemplo, o líder ele se comunica bem, o líder ele tem uma boa política, ele consegue ser uma pessoa articulada, ele consegue ser uma pessoa que une o grupo, né, que agrega ali os componentes, mas não é um traço neutro. Sim, ele é um traço neutro, né? O que não falta é exemplo de lideranças anticosmoéticas, né? Eu acho que no atual nível evolutivo a gente tem mais exemplos de lideranças anticosmoéticas, só ligar o jornal, né, pra gente ter contato com uma série de realidades aí do país nosso, inclusive, né? Que mostram lideranças que, inclusive, foram colocadas na liderança pelo povo, né? E que atuam de forma extremamente anticosmoética. Então, a liderança em si, ela é neutra. Tanto que o tema no verbete também é neutro, né? Agora, em relação a você ter contato com lideranças anticosmoéticas, aí é um contexto muito particular. Depende da sua interação com a pessoa. Eu acho que o diálogo aberto, né, até você poderia atuar como líder dessa situação, se você conseguisse uma abertura, se você tivesse uma diplomacia
de conseguir abordar um assunto com ela que está te prejudicando, né? Ou que está prejudicando um grupo. Né? Eu acho que Jogar sim. energia também. Sim, se for, de repente dar um exemplo para ela, mas eu acho que se for possível conversar, eu já tive questões lá no meu meio de trabalho em que eu sentei com a pessoa e falei assim, olha, não está dando, sua influência não está sendo boa, que realmente, mas eu tinha liberdade com a pessoa para falar isso, né? Isso é muito importante ver isso, para não acabar saindo pela culatra o tiro, né? A pessoa ficar, além de não entender, ainda levar para o lado pessoal e acabar sendo mais anticosmoética no desempenho da liderança dela, né? Que eu fico pensando, porque colocou como o atributo, né, o processo da liderança, tá aí de autodiscernimento quanto ao processo da holomaturidade, né, que ela tem sobre a liderança, a condição que ela está. E começou a fazer TENEPS, e a TENEPS ela leva a pessoa a aumentar a lucidez dela para a assistência, e aí a partir daí ela interagir com as consciências e começar a ter que mudar comportamentos devido ao que? Aquela questão de... Ela acaba sendo seguida, ela acaba tendo pessoas que a estão observando muito mais. E ela começa a ficar lúcida disso. Isso a obriga, pelo processo de cosmoética, a ela mudar comportamentos, né? Então é uma liderança que ela se torna... O tenepsista, ele é inevitável. Ele vai se tornar um líder. Sim. No caso aí, é a liderança multidimensional, né? Que até coloquei na segunda linha da parafatologia. A liderança multidimensional, eu encaro como uma liderança inevitável. Né? Você começou a fazer a TENEPS esse ano? Foi em julho. Isso. Uhum. E o que tu já percebeu de que começou a mudar, assim, tipo, que é uma questão de liderança, a TENEPS, e é um tema que tu já está estudando, né? Te levou. O que tu chegou a perceber com isso? Sim. Bom, a sua holopensenidade, a sua ortopensenidade começa a ter um acréscimo, né? Então você passa o seu dia muito mais atento ao que você está fazendo, ao que você está pensando. Você passa eu acho que realmente entra a questão da liderança, porque você se sente mais responsável, não mais somente pelos seus atos, mas muito mais também em relação ao que você está pensando, em relação ao que as suas energias, o que você está sentindo. Você começa a se cobrar mais, mas uma cobrança necessária, né, e cosmoética, para que você se gabarite para ser um bom tenepsista, para conseguir chegar ali naquela 1 hora e estar com uma postura coerente, né, com a sua conduta no dia a dia, para poder dar o exemplo, porque no extrafísico não tem muito lábia não, né? O que você é, a sua pensanidade fica exposta. Se você passa 23 horas brigando com os outros, desempenhando uma liderança autocrática em relação aos seus funcionários, e vai achar que vai sentar ali 1 hora e vai se predispor, não, mas agora sim eu sou cosmoético e vou manter a intencionalidade rígida, não adianta, é reflexo. As 23 horas da TENEPS refletem a 1 hora da TENEPS. Conhece a Conscienciologia não é há tanto tempo do ponto de vista físico, né? Você mais ou menos disse que conhece mais... 2013. 2013. E tu conseguiu ali superar aquele processo da mitologia, né? O mito da perfeição no evitamento da liderança. Porque muitas pessoas, às vezes, tiveram aqui contato com a Conscienciologia, às vezes a pessoa tinha 20 anos de contato, e ela ficou a vida inteira planejando o processo dela de iniciar a TENEPS, porque ela ainda não estava perfeita para fazer a TENEPS. Então ela deveria ter um domínio do estado vibracional, ela deveria ter um domínio de energia, ela deveria ter uma casa, ela deveria ter um trabalho, ela deveria ter uma dupla, e sempre ela deveria ter coisas. Tá. E você conseguiu até certo ponto, está mantendo uma organização, começou, mas está conseguindo fazer a TENEPS. O que você vê que foi a diferença? O que tu percebe? Porque isso como eu te disse, não é muitas vezes as pessoas levaram 20 anos e nunca pensou, não fez a TENEPS. O que foi o teu diferencial? No meu caso pessoal, eu me identifiquei muito com a Conscienciologia desde o começo. Desde de que eu vi o primeiro vídeo, li o primeiro livro, já me deu um impacto muito grande e não tive dúvidas que ali era uma linha que eu ia seguir, uma linha de pesquisa e uma linha teática que eu ia seguir dali para frente.
Em relação a TENEPS, também foi uma coisa natural desde o começo, que no momento certo eu faria TENEPS. Né? Li o manual TENEPS logo no começo também, mas sabia que tinha ainda que fazer uma série de coisas. Tive aportes em relação a isso, por exemplo, minha casa tem um cômodo específico para TENEPS, né? Eu tenho um emprego estável, com horário definido, tenho minha dupla, então, do meu ponto de vista, realmente eu não tinha como sair fora. Se eu postergasse a TENEPS, eu estaria trabalhando em subnível. Eu estaria entrando aqui no impacto da ficha evolutiva pessoal. Porque a gente sabe, né? Um dia de TENEPS que você deixa de fazer, quantas consciências você deixou de ajudar? Então, realmente, eu não quis postergar muito isso, não, essa questão do TENEPS. Mas aí também, cada caso é um caso. Tanto tem aquela pessoa que sem recurso nenhum, eu vi numa tertúlia, mas eu não vou lembrar quando foi, mas era exemplo de uma pessoa que ganhava super pouco, mas conseguiu fazer um puxadinho no fundo de casa, montou uma cama e deixou o seu tenepsário funcionando. Né? Então, assim, nem teve tanto aporte assim. Correu atrás mesmo para poder se disponibilizar para fazer TENEPS. Enquanto outras podem sim ter aportes, mas ainda tem aquele medo, né? Aquela coisa, o medo do compromisso. Eu acho que o que principalmente afasta uma pessoa da TENEPS é a questão da responsabilidade, né? Que está ligado com liderança. Né? Liderança é responsabilidade. Né? Então, aquela questão de todo dia, no mesmo horário, isso pode assustar a pessoa. Né? E ela acabar postergando, né? Acabar atuando de forma pusilânime em relação ao começo da TENEPS. Né? Encontrar subterfúgios, né? Pseudo-ganhos, né? E jogando para frente. Mas aí cabe a ela só, né? Ter uma autocrítica para conseguir, né? Reciclar esse traço da falta de coragem e, se ela tiver com a motivação grande, assumir. Vamos continuar aqui. Parafatologia, página 40, final da terceira linha. Quais são os episódios projetivos explicitando a condição da força presencial? Tá. Eu tive 2 fatos projetivos que me embasaram a colocar essa observação. Um deles, eu me encontrei lúcido num local aparentemente com uma energia mais pesada, né, mais densa, e existiam 3 consciex que estavam ali agindo, não sei, não foi tão bem rememorada, mas eu lembro que a minha chegada, eu estava muito bem, muito lúcido, né, com a energia bem trabalhada naquele momento, só de chegar perto, aquelas consciex já se distanciaram, né, já não gostaram da presença. Né. Eu atrelei isso a uma questão de força presencial, porque eu não cheguei nem a me comunicar com elas ou a fazer uma manobra energética em relação a isso. Não, foi a simples presença, acabou espantando. E um outro, que inclusive foi uma projeção muito interessante que eu tive, eu me encontrava lúcido aqui no CAEC, a única projeção que eu tive até hoje aqui, ali próximo dos bustos, né? E uma consciência, né? Hoje a consciência avançada, muito lúcida, estava por ali, eu me aproximei, e no momento que eu me aproximei, a minha lucidez, que estava ali nos 40%, aumentou muito. Né? Todo o cenário ficou muito nítido. Né? Eu conversei um pouco, né, com essa consciex, e voltei com uma rememoração muito vívida daquilo, né? Um nível de lucidez muito grande. Então eu vi que, só de me aproximar dessa consciência, que tinha um nível alto de lucidez, essa força dela presencial também trouxe lucidez para mim. Né? Então, são os 2 parafatos aí que eu quis trazer com essa colocação. Agora aqui ele está perguntando a sua opinião. Qual a sua opinião diante do intermissivista querer exercer a liderança administrativa no meio futebolístico complicadíssimo e muito anticosmoético? Eu penso em fazer isso na condição de infiltrado cosmoético após meus 50 anos. Seria, no caso, uma extra-pauta. Está perguntando sua opinião, o que você acha disso? Olha, eu estou vendo aí uma questão muito pessoal, né? O contexto do grupo kármico tem que ser analisado, mas principalmente penso o seguinte, aonde você consegue utilizar melhor a sua capacidade de liderança? Né? Se vai ser no meio futebolístico ou se vai ser em algum outro meio, né? De repente num meio mais pedagógico, num meio mais, de repente na CCCI, enfim,
pondere qual vai ser a vertente que você vai tomar, pondere aonde você vai aplicar suas fichas de liderança, né? Lembrando que isso aí pode ter um saldo, essa escolha pode ter um saldo mais positivo ou menos positivo na sua ficha pessoal. E é bom ter, você vai mexer aí com coisas, você está sabendo que é anticosmoético, né? É bom você se preparar antes, né? E até questionar, né? Porque esse interesse, é o melhor, né? esse interesse em se vincular a esse grupo, né? E após os 50 anos, né? Seria interessante também você, não sei como que você já lida com isso, mas fazer alguns cursos de, talvez até conscienciometria e, se for o caso, até consciencioterapia, né? Às vezes ajuda. Sim. Ter uma visão diferente, né? Então agora, uma pergunta de Jundiaí, acho que você conhece, é o Walter que está perguntando. Um grande abraço. Em enumerologia, página 41, gostaria que aprofundasse no tema liderança anônima. Liderança anônima. Tá bem relacionado com a questão da liderança inconsciente, quando a gente pensa que nem toda liderança, como a gente vem falando desde o começo, está atrelada a um cargo, né, a um título. Você tem lideranças que são sutis, né, e que nem por isso são menos importantes. Né? A vida inteira a gente desempenha pequenas lideranças. A gente fala aquela frase certa para a pessoa certa e tem uma influência sobre essa pessoa. Né? Até tive um exemplo que eu estava lembrando ontem, na época de universidade, quando eu estava no segundo ano, eu estava em São Carlos, né? E deu na telha que eu queria transferir para Florianópolis. Eu estava naquela idade, Florianópolis tem praia, né? Vamos mudar para a ilha, né? E juntei meu material das disciplinas e mandei para a Universidade Federal de Florianópolis. E um outro colega de República falou assim, você vai transferir? Não, então eu também vou, mas eu vou para o Mato Grosso. Falei, não, cara, vamos para Florianópolis. Vamos para Florianópolis, lá é tão lindo, lá as praias, né? Vamos lá, acabar o curso lá, não, quero ir para o Mato Grosso. Eu fiz que no último dia ele enviou o material dele para transferência para Florianópolis. Resumo da ópera. O material que eu mandei nunca chegou, o dele chegou no dia, em cima da hora, e ele transferiu a Florianópolis. Então, quer dizer, olha a liderança que eu influenciei, né, essa pessoa até a mudar. No fim das contas, ele gostou muito, né, acabou, se formou, arranjou um bom trabalho, na Petrobras, se não me engano. Mas, enfim, naquele modo foi uma certa liderança. Né, ele veio pedir um conselho, foi anônimo, veio conversou comigo, eu dei minha opinião. Não sei se foi certo ou foi errado, né? Depois eu vou ver se foi certo ou foi errado. Mas foi uma atitude de liderança naquele momento. Pelo menos no meu entendimento, foi uma influência que eu tive sobre aquela pessoa, né? A tomar uma atitude, né? A fazer uma mudança. Agora ele pergunta ainda, como considerar a liderança inevitável como uma autoliderança inevitável? Eu acho que aí entra a questão da pessoa ter ciência que o primeiro liderado é ela, né? Ela está liderando um grupo, mas também ela tem que ter um equilíbrio para saber que existem as necessidades dela, para não entrar naquilo que a gente falou, da liderança despercebida, levar ao binômio sustentação energética grupal, autodescompensação energossomática, né? Ou seja, ela tem que encontrar ali um ponto em que ela vai ter as questões pessoais dela, né? Ela tem a auto-proex dela e tem a max-proex, né? Tem as questões que são relevantes frente ao grupo. É bom que ela consiga conciliar as duas coisas, né? Para que uma potencialize a outra. Agora uma pergunta de Porto Alegre, ela está perguntando sobre a definologia, na página 39. Aí ela pegou a seguinte parte: coordenação de outras consciências espontaneamente ou de modo não planejado, devido ao cenário ou contexto, às características intraconscienciais, às necessidades grupais e às conjunturas multidimensionais envolvidas e interrelacionadas. Aí ela pergunta, como a consciência aglutinadora de grupo específico pode vencer o contrafluxo e assumir a liderança? Bom, depende dela, depende da motivação dela, né? Mas
Depende do posicionamento dela. Contrafluxo em relação à liderança, sempre tem, sempre vai ter. Inclusive porque qualquer grupo tem suas discordâncias, né? Não existe unanimidade em relação ao grupo. De repente, se houvesse unanimidade em relação a tudo que fosse grupal, nem precisaria do líder, né? O líder é uma figura exatamente que surge num contexto organizativo, né? Num contexto de conseguir indicar uma direção, de conseguir unir os esforços para um bem comum, né? Eu acho que é nesse contexto. Agora, se fosse até para dar um exemplo, teve aquela pessoa que passou, que perguntou, colocou alguma coisa sobre ter dessomado uma pessoa da família, né? E ela ter assumido. Eu acho que isso aí é uma liderança inevitável, né? Quando ela tem características, ela tinha as características certas para aquele momento, e a conjuntura aconteceu do certo modo em que ela assumiu uma liderança, né? Se ela quisesse um exemplo, eu daria esse. Agora, uma pergunta de São Paulo. Algumas perguntas eu vou pular porque já foram respondidas, tá? O José Severino. Então, agora aqui, professor Marcelo, em Pensenologia, na página 39, penúltima linha, poderia discorrer sobre a eficiência na associação de grupo pensenes? Tá. Essa, eu acho que é outra característica de um líder, de uma pessoa que pode levar ela a assumir algumas lideranças. Ela consegue ter uma visão mais ampla em relação aos grupos que ela participa. Por quê? Ela tem uma interação pensênica maior com as pessoas. Faz parte dela ter esse rapport mais forte com os componentes. Então, ela entende melhor os objetivos pessoais, ela entende melhor a pensenidade do grupo, como aquela pessoa pensa, como aquela pessoa se comporta, como aquela pessoa sente, sobre a outra, como ela se comporta sobre tal situação. Então, essa pessoa com tendência a liderar, ela agrupa melhor esses objetivos, né, essa pensenidade grupal que existe nos diferentes subgrupos que ela convive. Então, ela acaba se saindo melhor, ela acaba encaixando melhor os componentes do grupo, né? E o que entra aí também, que acabaram não perguntando até agora, a questão da criatividade, que eu acho que é um traço muito característico de quem é líder, de conseguir inovar na solução, né? De conseguir enxergar além, de conseguir enxergar as peças que estão ali, mas sob um viés diferente e trazer uma solução para o grupo. Então, eu acho que entra nesse aspecto também. Agora, em Fatologia, na página 39, oitava linha. O que poderia falar acerca de os sinais da liderança desde a infância? Você consegue, num grupo de crianças, né, eventualmente observar quando existe aquela que puxa a fila, né, aquela mais, às vezes é a mais arteira que tem, né, mas aquela que se destaca frente ao grupo, né, aquela mais focada, aquela mais decidida, aquela que você vê que os amiguinhos andam atrás dela, que às vezes ela nem procura tanto, mas todo mundo leva ela para frente, né? Isso aí já pode ser um traço de liderança se manifestando desde cedo. E aí eu vou colocar uma outra coisa que até me ocorreu ontem, que é o problema do bullying. Como o bullying pode ter uma interferência muito forte no processo de liderança. Porque o bullying ocorre, em grande parte, devido à questão física, né? Devido à aparência da criança ou do jovem. Não necessariamente em relação à manifestação dessa pessoa, mas em relação à aparência. Então, você imagina quantas pessoas que tinham alguma questão física que foi, né, ressaltada, que foi tirado o sarro, foi feito bullying, mas tinha uma baita capacidade de assumir a frente, de ser uma líder, né? Isso pode acabar tendo um peso na pessoa, né? Quando a pessoa, por exemplo, essa daqui, que ela desde pequena tem uma condição de liderança, ela assume a frente. Chega na juventude, ela cai num grupo em que o grupo pratica um bullying com ela. E aquilo marca a pessoa, né? A pessoa começa a ficar com receio de se manifestar, né? Com receio de tomar a frente, com receio de aparecer. E isso pode ter um impacto muito negativo no processo de liderança dela. Ela pode acabar subutilizando ou simplesmente podando a questão da liderança. Essa questão cai bem no que eu ia perguntar, na questão do pré-líder, que eu vi aqui na perfilologia, me chamou a atenção o pré-líder. Então, essa criança seria um pré-líder,
E depois também ligando com o crescendo, pré-líder, líder lúcido e evoluciólogo. Mas não caberia aqui também o pré-líder, depois o líder e depois o líder lúcido? Dá uma explanação sobre esse O pré-líder, crescendo. acho que é bem isso, aquela pessoa que ela tem liderança, ela tem as capacidades de liderança, né, tem os traços, né, de uma boa comunicação, uma boa diplomacia, mas ainda não surgiu o momento, não surgiu aquela condição, né, não surgiu aquele cenário em que ela vai efetivamente... Pode até perder depois, então, essa liderança do pré. Olha, se ela abafar muito o traço, pode ser que ele acabe não se manifestando. Mas eu acho que a pessoa que tem vocação para liderança acaba desempenhando. Eu acho que, eu até coloco, é inevitável que em algumas situações ela acabe desempenhando uma liderança, não em todas ou não com toda a potencialidade que ela poderia ter. Acaba sendo inevitável, mas inevitável inconsciente. Agora a questão do crescendo. Tá, pré-líder, né? Aí tem a questão do líder lúcido, quando a pessoa já entendeu, já se conscientizou, né? Eu coloquei evoluciólogo porque, lógico, até onde eu entendo pela teoria, né, pelos princípios, né, das características do evoluciólogo, ele se encaixa bem na questão do grupo Pensene, né? De montar o puzzle, né, o quebra-cabeça, grupo kármico, né, com as pessoas certas, infiltrar aquela pessoa aqui, não, aquela guarda mais um pouco, daqui a pouco ela entra na ressoma junto com essa família. Então, essa dinâmica do evoluciólogo que me motivou a colocar aqui. Poderia ter colocado até alguma coisa além, um serenão, mas acho que o serenão já tem a questão do anonimato, né, muito forte, né. Então, acho que dentro desse contexto mais intrafísico, né, que permeia o verbete, eu optei por limitar na questão do evoluciólogo, né, esse crescendo. Na parte detalhismo da Provida aí, detalhismo, politicologia, até que ponto a política do líder tem ajudado na tua autopesquisa? Assim, eu vou explicar mais um pouquinho. Por exemplo, você sabe quando você está tendo a intuição da tua equipex criativa ou quando você está tendo sinapses próprias? Tá. Na verdade, esse é um dos traços, essa política do líder é um dos traços que eu venho me empenhando em ampliar, né, em melhorar, vamos dizer, evoluir nesse traço, dentro daquela colocação que eu fiz de trazer princípios do paradigma consciencial para serem utilizados no dia a dia. Mas é um traço ainda que eu está em transição, né? Eu sempre desempenhei a função de diretor já faz alguns anos, né, que eu estou nessa condição, e dos tempos para cá que eu comecei a entender melhor isso e procurar ampliar mais, qualificar mais esse traço para aproveitar esse rapport que eu tenho com a equipe, né, que trabalha comigo, né, sem também passar do ponto, né, sem impor nada, né, aquela questão que perguntaram, mas eu queria passar a Conscienciologia para minhas irmãs. Eu tenho um grupo de estudo lá em São Carlos, a gente começou faz pouco tempo, lá dentro do voluntariado, a gente conseguiu um auditório, e a gente vem fazendo apresentações lá, né, debates, né, e é aberto, a gente convida todo mundo para ir. Tem uma pessoa que trabalha comigo que começou a frequentar, mas eu convidei ela uma vez, e nas outras vezes eu não convido, assim, eu converso com ela quando tem abertura, mas eu não convido de novo. Quando chega na reunião, ela aparece ou não aparece, entendeu? Eu não fico no uso da posição de liderança para tentar, entendeu, coagir ninguém a participar. O grupo é aberto, quem quiser participar, participa. O convite eu faço abertamente lá, é divulgado na universidade. Mas eu tento não usar isso, né? Perfeito. Tá. Agora, em caracterologia, na página 42, favor comentar. Ele está perguntando item 7 e 8, liderança pusilânime e liderança situacional. Tá. A pusilânime é aquela condição que eu linkaria isso aí com a mitologia, em que ela tem uma série de mitos ainda. Ela tem uma predisposição para ser líder, ela é motivada, mas ela ainda
ainda possui alguns mitos na cabeça dela em relação à responsabilidade que tem em ser líder, que o líder tem que salvar a pátria, que o líder tem que ser perfeito. Então, ela mesmo na condição de liderança, a hora que aperta um pouco, ela recua, fala, não estou liderando, não, isso não é comigo. Então, ela dá essa variada, essa coisa da motivação dela. Uma hora ela quer, ela está atuando, ela tem aquela participação motivadora na equipe. De repente, ela não está no dia bom, ela recua. Não, mas isso aí não é comigo, eu só queria ajudar um pouco, eu não sou líder, não. Então, é nesse conceito. A pessoa ela tem a característica de ser líder e está liderando, mas depende do momento, ela acaba dando uma recuada. A seguinte é a 8, a situacional. Vou dar um exemplo dessa que eu vi lá onde eu trabalho. Teve um concurso na época, entrou um engenheiro trabalhar comigo lá. E o carro-chefe, né, a principal tarefa nossa lá envolve orçamentação. Então tem muito cálculo, mexe com muito número, planilha. Então é uma atividade um pouco mais mental somática, né? Tem que ter foco, tem que estar centrado no que está fazendo. E essa pessoa que passou no concurso, a gente sabia já, ela tinha uma formação que ela não tinha ido bem nas matérias de cálculo, tinha feito uma pós-graduação fora da parte de cálculo também. E isso se refletiu no dia a dia dela. Quando a gente passava orçamentos para ela fazer, ela vacilava, entregava coisa com muito erro. Tentamos, né, treinar ela, motivar ela, a gente conferia as coisas, sentava, fazia correção junto. Mas o tempo passou e ela não avançou. Porém, a gente conseguiu observar claramente que quando, por exemplo, quebrava alguma coisa no escritório, quebrou um ar-condicionado, ele ficava de olho, dava uma brecha na hora do almoço, ele corria lá, chamava alguém, punha escada, tirava o ar-condicionado, comprava uma peça, fazia tudo o que fosse preciso, consertava as coisas. Então eu comecei a ver que existia ali um traço psicomotriz mais forte nele, né? E depois de olhar bem, eu sentei e conversei abertamente com ele. Falei, olha, eu acho que você se encaixa melhor em outro setor da universidade, né? A gente tem aí um setor de manutenção que os diretores lá, os cargos, né, são 2 engenheiros. Então fica de olho, porque para mim, seu perfil se encaixa melhor lá, né? Eu não podia impor isso, foi uma conversa que eu tive casual com ele. E várias vezes eu tive essa conversa com ele. Por uma sincronicidade, foi aberta uma vaga, né, nesse departamento, ele pediu transferência e foi. E hoje eu encontro com ele está lá com equipes de manutenção, dando ordem para as equipes, passando o serviço. Então foi incrível, porque ele estava num contexto em que as capacidades dele não estavam sendo bem utilizadas. A partir do momento em que foi possível observar qual que era o traço fraco, no caso o cálculo, e um traço melhor, né, um traço força, que era a questão do trabalho psicomotriz, foi possível colocar ele num contexto adequado ao traço dele, e ele começou a render. Então eu vi aí uma liderança situacional, porque ele ia bem quando aquilo acontecia, quebrava alguma coisa, a cortina caiu, alguma coisa assim, nessa vertente psicomotriz, ele assumia. Ele ia sozinho lá e tomava a frente do trabalho. Então, dessa situação, dessa liderança situacional, foi possível colocar ele num contexto melhor para ele e para todo mundo, porque ele saindo, ele abriu a vaga, entrou uma pessoa mais gabaritada na parte de cálculo e, enfim, todos os grupos se acertaram ali. Bom, tem uma questão aqui que ela conta aqui, mais um caso pessoal, mas ela está se pautando aqui nos 2 itens ainda da caracterologia, que é o 6 e o 7, a liderança pseudo-subordinada e a liderança pusilânime. Mas ela conta o caso dela. Ela é de São Paulo. Me vi nessa situação, nesse trabalho atual. Nunca vivenciei a experiência de liderança. Me sinto perdida em alguns momentos, pois não consigo me impor. Passei por momentos difíceis e fiquei muito abatida por isso. Em minha casa, pelo fato de ter de substituir minha mãe nos afazeres do lar, também fico perdida. Parece que é no trabalho e no lar, né? Como utilizar a liderança de forma democrática, sem trazer muitos prejuízos na minha evolução e sem deixar de cuidar de mim também, pois os 2 tipos de liderança tomam conta de mim e eu não sei separar da minha vida pessoal.
Não sei se ficou meio confuso, vou repetir Tá. aqui. Ó. Como utilizar a liderança de forma democrática, sem trazer muitos prejuízos na minha evolução e sem deixar de cuidar de mim também, pois os dois tipos de liderança tomam conta de mim e eu não sei separar da minha vida pessoal. Olha, eu acho assim, o desempenho da liderança, né, quanto mais democrática ela for, uma coisa não vai contra a outra. Se ela conseguir desempenhar uma liderança, tanto na casa dela, quanto no trabalho dela, de forma mais democrática, melhor. Mas pelo que ela colocou, eu entendi que ela não está conseguindo se impor, né? Vamos dizer, ela está trabalhando numa postura um pouco mais passiva, ela não está conseguindo passar para frente, não está conseguindo influenciar ali as pessoas, trabalhar efetivamente na coordenação. Bom, ela tem que, acho que, procurar entender, pesquisar os mecanismos dela aí de atividade, de passividade, e se gabaritar nesse ponto. De repente está faltando um pouco mais de energia, né? Um pouco mais de cobrança, um pouco mais de atividade mesmo, para ampliar um pouco, não passar do ponto para não ser antidemocrático, né? Mas um pouco mais de atividade, né? Mas é um contexto meio amplo, né? Meio amplo. E se você identifica essa questão da liderança pusilânime, né? É bom trabalhar, né, esse traço aí da pusilanimidade, e verificar, que aí é mais uma questão de aprofundamento na autopesquisa, né? Sim, exatamente, acho que cai nisso, cai na autopesquisa. Se ela é da Consciologia, não sei, e quiser participar, existem os cursos da Conscius, né? Existe o livro do Conscienciograma, que a gente já colocou aqui. Então, acho que é começar pela autopesquisa, para definir exatamente qual que é a questão, qual que é o problema dela, porque às vezes ela está achando que é um ponto e na verdade é outro, né? Às vezes um trafar dela aí que ela acha que está prejudicando ela, pode ter uma origem em outra coisa, né? Não sei, precisa estudar a fundo isso. Muito bom, Marcelo, nós estamos chegando aqui ao nosso final, nós agradecemos aí a sua participação, o seu verbete, foi bastante esclarecedor, teve 29 perguntas, né, um índice alto de perguntas, só de fora, né, fora daqui, né. Então você vê que o tema motivou as pessoas. Então nós agradecemos aí, esperamos seus próximos verbetes, agradecemos aqui a participação de todos, agradecemos a participação dos teletertulianos, agradecemos a equipe, né, o Christian, o Robson, agradecemos aqui os representantes da Ciclosapiens e passamos aqui para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 29 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados, a Valdirene com Acoplamentarium e a Isabel com a técnica de mais um ano de vida. Boa tarde a todos. Nós queremos convidar os interessados no desenvolvimento do parapsiquismo para o acoplamentário que vai acontecer nos dias 16 e 17 de janeiro. Vai ser 2 dias apenas que vai ocorrer este curso, sábado e domingo, e a temática será autopesquisa retrocognitiva. Os EPICONs é Pedro Fernandes e Cristiane Ferraro. Então, os interessados podem procurar a recepção do CAEC através do telefone 3525-2652 ou através do e-mail caec@caec.org ou dirigir-se diretamente na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui convidando para a 6ª turma do Laboratório Experimental de Aplicação da Técnica de Mais um Ano de Vida. É um grupo que se junta por um ano, de janeiro a janeiro de cada ano, para aplicar a técnica com planilhas, com orientações, com tutoria. E para isso, nós desenvolvemos em 4 módulos. O primeiro módulo chama-se Momento da Mega Decisão. É o posicionamento pessoal para a aplicação dessa técnica. Ela é uma técnica onde a pessoa planeja a vida como se ela tivesse apenas um ano de vida. Tudo que está pendente, ela prioriza, ela vai no foco do que é prioritário resolver antes de dessomar, digamos. Então, começa dia 15 a 17 de janeiro de 2016 e as vagas são limitadas. E o segundo módulo chama-se Correção de Rota,
depois de alguns meses aplicando a técnica, o grupo se une para ajustar o planejamento inicial e priorizar mais ainda aquilo que ela já priorizou. Então, ela faz um acerto de rota e há um acompanhamento de especialistas desse planejamento. O terceiro módulo trata de automotivação racional, onde a pessoa já tem conquistas, ela já atingiu algumas daquelas metas, e aí ela vai valorizar as conquistas e ainda também renorteia alguma coisa que porventura precise. E, por fim, o último módulo chama-se Meta Existencial Final. É uma avaliação dos resultados alcançados e, até hoje, em média, é 60% acima de ganho. A pessoa, na aplicação da técnica de 1 ano de vida, acelera em 10 anos dependências de decisões que ficam postergadas. Estão todos convidados a um evento do CIAEC. As inscrições são no CIAEC. 3525-2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Melim Dominical, especialidade Proexologia, e o verbetógrafo Vitor Bolfi. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.